Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no 7º ano. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do Centro de Mídias, e vamos verificar agora o assunto desta aula. Nós temos então a aula de número 54, objeto de conhecimento, medida do comprimento da circunferência, detalhamento, resolução de problemas envolvendo a circunferência, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, como vocês viram então, a nossa aula tratará de circunferência, onde a gente vai resolver alguns problemas envolvendo diâmetro, raio e comprimento. Mas antes é importante a gente relembrar aqui alguns elementos bem importantes pertencentes a ela. Vem comigo na tela. Nós temos então aqui, olha lá, 3 elementos onde nós temos corda, diâmetro e raio. Uma corda é chamada, um segmento de reta, aliás, é chamado de corda quando ele for ligado por 2 pontos diferentes pertencentes à circunferência. Então aqui eu tenho, por exemplo, o ponto A e aqui eu tenho o ponto B, que são os extremos desse segmento, tá? Então toda vez que você tiver um segmento de reta, onde nesse segmento você tem 2 pontos diferentes que pertencem a ela, então você vai ter aí uma corda. Aqui nós temos em alaranjado o diâmetro, que também é uma corda. Bem, então nós temos aí, pessoal, esse segmento de reta em alaranjado que é chamado de diâmetro, certo? O diâmetro também é um exemplo de corda, já que os 2 segmentos que o formam, reparem, eu tenho aqui o chamado, vou chamar de ponto C, e tenho aqui, vou chamá-lo de ponto D. O diâmetro, como eu lhes falei agora, também é um tipo de corda, mas ele tem uma característica bem especial que é a seguinte: ele passa obrigatoriamente aqui pelo centro da circunferência. Qualquer outro tipo de corda, como por exemplo esse segmento que está em verde, repare que ele não passa pelo centro, tá? Então a gente só vai chamá-lo de corda. Toda corda que passar pelo centro será chamada de diâmetro. Bem, a partir desse centro da circunferência, qualquer segmento de reta que vá tocá-la, a gente tem aí o raio. Então esse raio nós temos aqui, tá? Esse segmento de reta que está em azul. Eu posso ter numa circunferência vários raios diferentes, já que a partir de um ponto qualquer a gente pode traçar infinitas retas. Reparem até também que o desenho se assemelha a um pneu de bicicleta, a um aro de bicicleta. Por quê? Porque lá nós temos também vários raios, ok? Bem, aqui também a gente consegue identificar algumas formulazinhas, vamos dizer assim, bem importantes. A principal delas é a seguinte, que o diâmetro, vou trocar aqui para D minúsculo, tá? Que o diâmetro equivale ao dobro da medida do raio. Ou seja, se por algum acaso, então, vamos supor que esse diâmetro tenha medida igual a 8 centímetros. Beleza. Se esse diâmetro vale 8, automaticamente o raio vale 4. Por quê? Porque a gente vai pegar essa ideia aqui e fazer o inverso. Como assim? Se o diâmetro é o dobro do raio, automaticamente, então, o raio equivale à metade do diâmetro, tá bom? Então, a gente tem essas 2 relações que serão bem importantes quando você for resolver problemas envolvendo circunferência. E por falar em problemas envolvendo circunferência, vamos ao primeiro deles. Questão 1 diz o seguinte: qual é o diâmetro de uma circunferência com raio igual a 3,5 metros? E aí você tem 4 opções de resposta. A questão quer que a gente determine o valor do diâmetro, beleza? Vamos voltar aqui. Olha lá. Diâmetro equivale ao dobro do raio. É importante que você anote essas 2 relações, pois a partir de agora você deve ter elas na sua vida, tá bom? Porque toda vez que você tiver que resolver problemas de circunferência, elas estarão lá envolvidas também. Então, o diâmetro nós já sabemos que equivale ao dobro do raio. E o raio, a questão informou que ele é igual a 3,5 metros
ou 3,5 metros também. Então, a gente vai ter 2 vezes 3,5. Professor, eu tenho dificuldade para resolver problema com vírgula. Não tem problema, pessoal. Pense em dinheiro. 3,50 para 2 equivale a R$ 7,00 no total. Ó. Então, o diâmetro equivale a 7, que é justamente a nossa resposta aqui, que é a letra C. Tranquilo? Beleza? Questão bem fácil, é só para a gente esquentar, tá bom? Questão 2. Em uma circunferência com perímetro igual a 628 centímetros, qual das alternativas abaixo representa o diâmetro da figura? Turma, atenção! Importante aqui. Toda vez que a questão falar em perímetro de uma circunferência, esse perímetro, deixa eu só refazer aqui que ficou feio. Esse perímetro equivale justamente ao seu comprimento, tá? Beleza? Então, perímetro da circunferência equivale ao seu comprimento. O que é o comprimento? É quando você, a partir de um ponto qualquer, você consegue dar uma volta completa ao redor dessa circunferência ou desse círculo também, beleza? Então vamos lá. Quais são as informações que a questão nos ofereceu aqui? Que o comprimento equivale a 628 centímetros. A questão quer saber qual o valor do diâmetro. E para isso, ela informou o valor do π igual a 3,14. Vamos conversar aqui rapidamente sobre esse π. O π é um valor equivalente à razão entre o comprimento, tá? E o seu diâmetro. O π, para resolução de problemas, a gente pode ter 3 valores diferentes, dependendo do que a questão te peça, dependendo do que a questão te ofereça. Ou seja, a gente pode ter questões onde o π vale 3,14, a gente pode ter questões onde o π vai ser igual a 3,1, ou podemos ter questões também onde o π poderá ter o seu valor igual a 3. Por que nós temos 3 valores diferentes? Porque dependendo da questão, ficará mais fácil de você resolver a questão matematicamente falando. Beleza? Vamos voltar para a tela então, olha lá. Então temos aí as informações, vamos para a resolução, tá? Como ela fala em comprimento, é importante lembrar que o comprimento de qualquer circunferência equivale ao produto de 2 por π por r, né? Ou seja, 2 vezes π vezes r. A questão está informando que esse comprimento equivale a 628, belezinha? Só voltar aqui para relembrar, beleza? O π é igual a 3,14, ele quer saber o valor do diâmetro. Então tá, então eu vou ter 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio. O raio a questão não informou, ou seja, a partir dessa equação é o valor que a gente tem que encontrar. Então teremos aqui o seguinte, reparem, 628 é igual a 2 multiplicado por 3,14, eu estou resolvendo aqui esse produto, tá? Ao resolvê-lo de forma correta, a gente vai encontrar 6,28. E multiplicado por R, pois a gente não vai mexer com ele por enquanto. Como a gente quer encontrar o valor do R, pessoal, o que vai acontecer? Esse 6,28 que o acompanha passará dividindo. Tranquilo? E aí, olha só que interessante. Se você analisar os valores que nós temos em cima e embaixo, esquecendo a vírgula, a gente tem 2 valores exatamente iguais. Ou seja, quando a gente divide 2 valores exatamente iguais, o resultado é igual a 1. Mas o que acontece aqui? O valor de baixo é um valor decimal, onde após a vírgula nós temos 2 casas decimais. Já aqui nós temos 2 algarismos. Com 2 casas decimais, a gente tem aí centésimos, né? Então quer dizer que eu tenho um valor que dividido por outro, a gente encontra 2 casas decimais ou 2 casas centesimais. Então,
a gente tem que acrescentar no resultado final duas casas decimais equivalentes justamente aos dois números que nós temos após a vírgula. Isso quer dizer, então, que ao resolver a divisão, o valor do raio será igual a 100. Vamos só voltar aqui para a questão, 100 centímetros, né? A questão pede o valor do diâmetro. Vamos lá. De acordo com o que a gente viu no início da aula, o diâmetro equivale a 2 vezes o raio, ou seja, o valor do diâmetro é o dobro do raio. Antes a gente não sabia, agora nós sabemos que o valor do raio é igual a 100. Ou seja, pessoal, o diâmetro então vai ser igual a 2 vezes 100, automaticamente o diâmetro dessa circunferência específica equivalerá a 200 centímetros, tá bom? Essa é a nossa resposta correta. Ou seja, de acordo então com as alternativas, a nossa resposta correta aqui é a letra D, beleza? Então, é importante que você repare aqui a importância de saber a relação existente entre diâmetro e raio, pois essas relações provavelmente serão cobradas em questões envolvendo comprimento de circunferência, beleza? Vamos voltar para a tela então. Temos aqui então mais uma questão para você. Questão de número 3. Nas panelas de pressão, há um elástico envolvendo a tampa, cujo objetivo é evitar que o vapor saia durante o uso. Beleza? Em uma tampa de panela de pressão com 12 centímetros de diâmetro, o comprimento do elástico é igual a... E aí nós temos 4 opções de resposta, sendo que, para essa questão, a gente vai utilizar o π igual a 3,1, que é justamente a informação que a questão nos deu. Bem, pessoal, o que a gente sabe aqui é o valor do diâmetro, ok? Nós temos então que encontrar o tamanho, né, o comprimento, aliás, desse elástico. Beleza? Vamos aqui então. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Turma, olha só que coisa interessante, tá? Nós vimos anteriormente que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, não foi? Não foi. Aqui eu tenho 2 vezes o raio, ó. Eles não estão lado a lado, mas, mesmo não estando lado a lado, estão envolvidos em multiplicação. Então, você poderia, de repente, reescrever essa fórmula como sendo π vezes 2 vezes r, onde 2 vezes r é justamente o valor do teu diâmetro. Então, a gente vai reescrever essa fórmula pelo seguinte: o comprimento também pode ser encontrado como sendo π vezes o diâmetro. E esses dois valores a questão ofereceu, ó. Reparem, o diâmetro vale 12 e o π vale 3,1. Belezinha? Então, eu vou ter 3,1 vezes 12. Ah, professor, não lembro como resolve a questão aqui não. Então, bora para o braço, pessoal. Se não lembra, vamos para o braço, ó. 12 vezes 3,1. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1, tira-se uma casa. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3. Somando aqui os valores, então, eu vou ter 2, 1 e 6, que é 7, e repete o 3. Reparem que bem aqui, olha só, eu tenho 3,1, ou seja, eu tenho um valor decimal com uma casa decimal. Isso vai interferir em quê? Vai interferir no seguinte: essa casa decimal, que é o valor de um dos fatores, ela tem que aparecer na resposta final. Então, aqui no final, você também vai andar uma casa para a sua esquerda. Ou seja, o comprimento dessa circunferência será igual a 37,2 centímetros. Não é isso? Olha lá, então, a nossa resposta correta aqui é a letra D, 37,2. Beleza, pessoal? Então, é muito importante que você repare o seguinte: o comprimento, tá? A fórmula dele é 2 vezes π vezes r. Mas não se esqueçam que na forma do comprimento, nós temos 2 vezes r, onde 2 vezes r é justamente o valor da medida do diâmetro. Então, a gente pode reescrever
a fórmula do comprimento como sendo o comprimento igual a π vezes d. E foi essa facilidade que a gente encontrou para resolver a questão aqui. Você, inclusive, poderia conseguir resolver essa questão de uma outra maneira. Deixa eu te mostrar aqui, vem comigo na tela. Vamos supor, então, que a gente não saiba, né? A gente esqueceu, deu aí um branco. Eu não sei que o diâmetro é 2 vezes r. Mas, do diâmetro, a gente sabe o seguinte. A gente sabe que o valor, a metade dele é o valor do raio, tá bom? Então, eu teria comprimento igual a 2 vezes 3,1 vezes o raio, que é 6. Por que o raio é 6? Porque 6 é a metade de 12 e o raio é a metade do diâmetro. Mesmo fazendo isso, olha lá, pessoal, eu tenho aqui 2 vezes 6, onde, logicamente, 2 vezes 6 é igual a 12. E aí volta justamente para aquela multiplicação que a gente fez aqui, ó. Tá certo? Comprimento igual a 3,1 vezes 12. Então, repare que por mais que você pegue caminhos diferentes para resolver essa questão, você vai chegar sempre ao mesmo ponto. Por quê? Porque essa é a beleza da matemática. Você não tem somente uma maneira, de repente, para achar um resultado dependendo do problema. Você pode ter duas ou mais. Mas, por mais que você pegue caminhos diferentes, o destino final sempre será o mesmo, tá bom? Questão de número 4. Qual é o comprimento de uma circunferência com diâmetro de 1,70? Considere π igual a 3,14. Turma, vamos lá. Novamente, olha só. A questão informou o valor do diâmetro, só que agora estamos trabalhando com π igual a 3,14, beleza? Ou 3,14 é a mesma coisa, tá? A gente acabou de ver que nós temos duas fórmulas diferentes para encontrar o valor do comprimento. Uma delas é 2 vezes π vezes r e a outra delas é π vezes d, ou seja, π vezes o diâmetro. E é justamente com essa fórmula que a gente vai usar para encontrar o resultado. Por quê? Porque a questão aqui está informando, olha lá, reparem, ela está informando aqui o valor do diâmetro e está informando aqui o valor de π, que são justamente os dois fatores que nós precisamos para resolver essa questão. Belezinha? Então vamos a ela. Comprimento é igual a π vezes d. π é igual a 3,14 e o d, já me esqueci, vamos voltar, 1,70. Ou 1,7, que é a mesma coisa. Lembra daquela história que zero à esquerda não conta? A mesma coisa vale para a vírgula. Como assim? Deixa eu aqui te mostrar uma coisa interessante, rapidinho. Eu tenho 1,7, eu tenho 1,70 e tenho 1,700. E aí eu te pergunto, desses três valores, qual é o maior deles? Nenhum, pessoal. Todos representam o mesmo valor. Por quê? Porque zero após a vírgula, se não tiver ninguém depois dele, não conta. A gente pode, inclusive, eliminar. E aí, repare que eliminando, você tem o mesmo valor. Então, com essa ideia, a gente tira o zero do 70. Por quê que é bom tirar? Porque a gente tem uma casa a menos para resolver a multiplicação, já que o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Vamos lá, então. Se eu tenho que resolver essa multiplicação, bora multiplicar então, né? Então, eu tenho 3,14 vezes 1,7. Professor, aqui dá trabalho. É assim mesmo, pessoal. Tem que resolver, tá? Vamos lá. 7 vezes 4, 28, sobe 2. 7 vezes 1 é 7, com mais 2 é 9. 3 vezes 7, 21. Tira uma casa. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3 é 3. E aí a gente vai agora somar esses resultados. Onde o 8 se repete. 9 mais 4 é 13, sobe 1. 1 com 2 é 3, com mais 1 é 4. 3 e 1 é 4.
Se a gente tivesse resolvendo a multiplicação de 314 por 17, o resultado seria 4.438. Mas aqui tem um pequeno porém. Qual é esse porém? Estamos resolvendo aqui uma multiplicação com dois valores decimais, tá bom? Importante você reparar aqui o seguinte. Deixa eu só apagar aqui esse 2 para não atrapalhar. Importante você reparar aqui o seguinte, ó. Desse primeiro valor eu tenho uma, duas casas decimais. Desse segundo fator a gente tem uma casa decimal. Se a gente for somar o total de casas decimais, a gente vai encontrar 3, não é isso? 2 em cima e uma embaixo. E o que isso tem a ver? Tem a ver pelo seguinte, que essas 3 casas decimais, elas têm que automaticamente também ser descontadas do resultado final. Ou seja, a gente vai andar aqui 3 casas para a nossa esquerda. De repente, pessoal, aqui pode surgir a seguinte dúvida. Professor, por que a gente conta 3 casas decimais a partir do 8? Vamos voltar aqui para 1,70 para eu te explicar. Olha só. Eu tenho aqui 1,70, certo? Esse zero a gente não conta. A mesma coisa, por exemplo, também vale para o 30. Por exemplo, aqui. Esse 30 é o número inteiro. O que acontece? Se ele é um número inteiro, automaticamente ele não tem casa decimal, tá bom? Então a gente pode, por exemplo, completar com zero, tá? E aqui não vai fazer diferença nenhuma, beleza? Vamos voltar aqui ao resultado. Olha só, o nosso resultado era o resultado de 3,14, não é isso? Só voltando aqui. Multiplicado por 1,7. Eu vou refazer aqui, tá? 3,14 vezes 1,7. 28 vai 2. 7 vezes 1, 7 com 2, 9. 3 vezes 7, 21. Opa! Já ia fazer a mesma besteira. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Eu acredito que eu havia errado essa conta, não é isso? Então vamos refazer aqui, ó. 8. 9 mais 4 é 13, vai 1. 1, 2, 3. 2 mais 3 é 5. Agora sim, olha lá. Aqui, pessoal, para esse número, como ele é número inteiro, a gente tem, por exemplo, a casa decimal ou as casas decimais, todas elas iguais a zero. Então, a partir dessa vírgula que está no último algarismo da direita, a gente vai andar 3 casas para a nossa esquerda. Sendo assim, o nosso resultado final é 5,338. Vamos voltar para cá. Olha lá. Como é comprimento, 5,338 centímetros. Ou seja, pessoal, a nossa resposta aqui é a letra C. Tranquilo? Belezinha aí? Compreenderam a ideia de correr, ou de andar, na verdade, as casas decimais para a esquerda ou para a direita? É muito importante que você não se confunda, pois, confundindo, você vai encontrar a resposta errada, por mais que você tenha feito a multiplicação de forma correta. Então, muito cuidado, tá bom? Vamos caminhar aqui. Questão de número 5. Imagine uma tampa com formato circular e área igual a 78,5 centímetros. Opa! A questão agora aqui está trabalhando com a área. Vale lembrar que a área de qualquer círculo ou circunferência é π vezes raio ao quadrado. Professor, não sabia disso. Beleza, está sabendo agora, então anota aí. O raio da tampa, considerando π igual a 3,14, é igual a... Então vejamos que nós temos aqui 2 valores importantes informados, tá bom? Então vamos lá. A área é igual a π vezes r ao quadrado. De acordo com a questão, ela está informando que o valor da área é 78,5. E temos que trabalhar com o valor de π igual a 3,14. Beleza? Tudo isso multiplicado aqui no caso, então, por raio ao quadrado. Gente, nós temos aí uma equação onde dessa equação eu quero encontrar o valor do raio. Ou seja,
eu quero encontrar o valor do R, tá? Mas esse R está elevado ao quadrado. Não tem problema, vamos deixar assim por enquanto. O que eu vou fazer aqui primeiramente? Para facilitar a nossa vida, eu vou inverter a posição dos termos da equação. Ou seja, quem está aqui no primeiro membro, eu vou colocar no segundo membro e vice-versa. Então, estaremos fazendo aqui, na verdade, um espelhamento. Professor, quem troca de posição não tem que trocar de sinal? Na equação tem, mas se você troca todo mundo de posição, não há a necessidade de trocar o sinal de ninguém. Belezinha? Voltando para a tela então, olha só. Ou seja, galera, eu vou ter aqui, ó, 3,14 vezes raio ao quadrado, que é igual a 78,5. Só para ilustrar o que foi que eu fiz aqui, ó. Nós temos aqui essa igualdade, tá aqui a igualdade, tá? Do lado esquerdo dela tinha esse valor aqui que eu estou colocando em azul, do lado direito tinha esse valor que eu estou colocando em verde. Quando a gente inverte todo mundo de posição, não há a necessidade de trocar o sinal de ninguém, tá bom? Foi o que eu fiz, mas por que eu fiz isso? Justamente para deixarmos a letra, né, o valor da incógnita, do lado esquerdo, que é o que a gente está acostumado a fazer. Então vamos lá. Raio ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a 78,5 dividido por 3,14. Eita, professor, agora deu nó aqui na minha cabeça. Como é que a gente faz para resolver esse tipo de divisão? Primeiro passo é o seguinte, você vai igualar as casas decimais. Como assim? Em cima nós temos uma casa decimal, embaixo eu tenho duas. A gente vai então fazer primeiramente, eu vou eliminar a vírgula, tá? Dos dois. Como em cima tem duas casas decimais, aliás, embaixo, em cima eu vou colocar um zero, para igualar as casas decimais. Ou seja, a gente tem aí a divisão de 7.850 por 3,14, tá bom? Ao resolvermos essa divisão de forma correta, o valor encontrado é igual a 25, beleza? Mas reparem que o que nós temos aí é raio ao quadrado igual a 25. O que eu quero encontrar é o valor do raio, beleza? Bem, para que a gente possa eliminar o expoente 2 de qualquer membro da equação, basta a gente pegar esse valor que tem o expoente 2 e dele extrair a sua raiz quadrada. Mas tudo que você faz de um lado da equação, obrigatoriamente tem que fazer do outro também. Ou seja, se você extrai a raiz quadrada de um lado, automaticamente deverá extrair a raiz quadrada do outro lado também. Veja agora, raiz quadrada de um valor elevado ao quadrado, você cancela a raiz com o expoente e sobra somente o radicando, que nesse caso vale R. A raiz quadrada de 25 equivale a mais ou menos 5. Por que mais ou menos 5? Porque 5 vezes 5 é 25. E menos 5 vezes menos 5 também é 25. Isso quer dizer, então, pessoal, que eu tenho duas respostas diferentes. O raio pode ser 5 positivo ou o raio pode ser 5 negativo. Atenção aqui para mim agora. Parem de escrever por enquanto o que você está fazendo e preste atenção. Quando a gente tem raio ou raiz quadrada, por exemplo, extraindo, se fosse só a raiz de forma direta, eu teria aqui duas respostas, beleza. Mas essa é uma questão contextualizada, onde nela envolve comprimento, envolve medida, envolve tamanho. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, assim, nenhuma pessoa tem menos 1,80 m de altura. Ninguém vai caminhar menos 500 metros. Quer dizer, quando a gente envolve medidas, envolve comprimento, envolve tamanho, para elas não existe valor negativo. O que isso quer dizer então? Vamos voltar aqui para a tela. Quer dizer então que o raio, a gente vai desconsiderar esse valor negativo, ou seja, o raio vai valer
5 centímetros, tá bom? E a gente volta aqui, a gente encontra como resposta correta a letra A. Beleza, pessoal? E com essa questão, a gente resolveu aqui a última questão da nossa aula, finalizando ela sobre, que foi uma aula, né? Sobre resolução de problemas envolvendo circunferência, com comprimento, com área, com diâmetro e raio também. Espero que vocês tenham gostado aqui do assunto, espero que vocês tenham compreendido também, que é o mais importante, tá? E também a gente se encontra numa próxima oportunidade. Belezinha? Tchau, tchau, então.